Meninas e meninos, bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Hoje nós vamos falar de uma das grandes obras de ficção científica do século XX. Nada mais, nada menos do que a trilogia Fundação de Isaac Asimov. Aqui a gente descobre quem foi esse autor que influenciou gerações de literatos, diretores de cinema e até mesmo caminhos da escrita da ficção científica. Nesse episódio, nós contamos com a presença do professor Marcelo Carreiro. Por favor, professor, apresente-se por gentileza. Fala, galera. Eu sou bacharel em processamento de dados pela PUC-Rio, mas também sou bacharel em História pela FRJ, sou mestre também pela Federal do Rio de Janeiro, e sou doutor em História pela FRJ e pela Universidade de Berlim. Eu sou da área de contemporânea, eu pesquiso em tempo presente, para ser mais específico, e sou hoje professor adjunto da Universidade Estadual do Paraná, aqui em Paranaguá. Eu tive o privilégio de ser orientador do Lawrence, por isso que ele está aqui ainda levando em conta que eu existo. Já agradeço ao Lawrence por isso, mas essa é a minha formação. Eu que agradeço imensamente pela sua participação no nosso programa. O nosso papo vai ser uma breve análise do contexto da escrita da obra de Asimov e seus desdobramentos para o século XX. E nós voltamos após os recadinhos. Eu quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa balizar alguns aspectos da obra e do autor. Por isso eu queria começar falando um pouco sobre o autor em destaque. Isaac Asimov nasceu no ano de 1920 em Petrovich, uma pequena cidade na Rússia. Filho de uma família russo-judaica que emigrou para os Estados Unidos quando ele tinha apenas 3 anos. Lá ele cresceu numa loja de doces em que trabalhava toda a família. Aos 5 anos ele aprendeu a ler sozinho e foi onde conheceu umas revistas sobre ficção científica chamadas de pulp, que ele passou a ler. Entrou na faculdade aos 15 e publicou sua primeira história aos 18. A maior parte da sua vida foi à procura de estabilidade, já que ele havia se doutorado em Química na Universidade de Colômbia em 1948. Em 1942 ele foi trabalhar como civil na Marinha Americana e ele ficou lá durante 3 anos. Asimov era um grande entusiasta da ficção científica e, como chamamos hoje, um famoso divulgador científico. Por isso, suas obras são permeadas de questões físico-químicas, biológicas e psicológicas. Ele escreveu muitos contos e obras de não-ficção, sendo mais de 400 produções. Depois dessa introdução, eu acho que seria legal tratar um pouco sobre o contexto da época, da década de 40 em diante, para ter uma ideia da realidade de Asimov. Por isso eu queria pedir para você contar um pouco para nós sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos e no mundo naquela época. Eu sei que não é nada fácil ser sucinto quando tratamos de um período de tempo tão extenso, cheio de acontecimentos e repercussões, mas pode ficar à vontade com o tempo que precisar. Olha, eu acho que o principal que a gente pode colocar como uma janela para a gente observar essa época é que ciência era o ó do Borogodó, era a palavra da época, era o conceito que mais capturava mentes e imaginações. Começa essa reviravolta com a teoria da relatividade geral, 1915. Depois você tem a física quântica, você tem a Primeira Guerra Mundial, que é a primeira grande guerra tecnológica, onde a tecnologia de ponta é usada, não só em arma química, mas até no arame farpado, a guerra da indústria, a guerra da tecnologia. E a Segunda Guerra Mundial é uma continuidade disso, onde a ciência é vista como um elemento fundamental do esforço de guerra e é uma janela para o futuro da humanidade.
O próprio Projeto Manhattan, que vai fazer as bombas atômicas dos Estados Unidos, começa em 1939. Né? Então, eu acho que a formação do Asimov, voltada para as ciências e olhando o futuro da ciência, projetando, né, o futuro da ciência, e estando envolvido até diretamente com o esforço de guerra dos Estados Unidos, reflete esse contexto histórico, né, de primazia das ciências, e aí eu digo ciências exatas, né, as hard sciences, as ciências que estavam, nessa época, numa proeminência absurda, né, por causa dos dois conflitos mundiais. Então esse é o quadro de formação, né, e é o quadro cultural, histórico, onde o Asimov começa a fazer a sua formação acadêmica e, a partir dessa formação acadêmica, começa a escrever a sua ficção científica. E as obras de Asimov elas foram muito premiadas. A trilogia Fundação recebeu o Prêmio Hugo, uma cobiçadíssima homenagem prestada pela Convenção Mundial de Ficção Científica como a melhor série já escrita. E ela faz parte de um subgênero da ficção científica, a Space Opera. Eu queria saber o que vem a ser a Space Opera. O termo Space Opera ele começa como algo derrogatório, como algo negativo. Começa como um palavrão. Né? Ele aparece em 41, né, se referindo àquele tipo de ficção científica, tipo Flash Gordon, Buck Rogers, que eram grandes aventuras escalafobéticas, né, com capa e espada no espaço, né, onde a tecnologia era acessória, onde você substituía cavalo por nave e espada por uma arma de laser. Então era a ideia do termo, era que era uma soap opera, né, que era uma noveleta, um folhetim, só que ambientado levemente, por acaso, no espaço. Era então algo negativo, né? O termo foi criado com essa identidade negativa. E vai marcar a cultura popular esse termo e essa negatividade até mais ou menos chegar ao Asimov, e especialmente quando chega a grande space opera, né, de todas, que é Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é o que a gente tem de mais exemplar de space opera até hoje. Né? Tem muito pouco de ficção científica em Star Wars. E tem muito de drama, de aventura, né, de capa e espada. Né? Se desviando um pouco então da ficção científica mais hardcore, mais séria. Tem vários bons exemplos desde o Asimov, desde Star Wars, de space opera. Né? Tem primeiro mangá, depois transformado em anime, o Legend of Galactic Heroes, que é muito famoso, né, e também é uma das obras fundamentais para você entender o que é a Space Opera. Né? É um grande conflito no espaço, com heróis e tal, e é onde a tecnologia e o futuro é só incidental. Hoje em dia, você aplicar um pouco esse tipo de rótulo você reduzir um pouco a obra. Né? Você está produzindo uma caixinha e você está tentando forçar uma obra dentro dessa caixinha. Eu acho que não dá muito bem mais para falar disso. Né? Reduzir o que é a fundação, por exemplo, a um termo qualquer, que seja space opera ou sci-fi, né, ou qualquer outra coisa, você está podando as possibilidades de interpretação da grande obra que está ali. Você vê um outro exemplo que a gente pode dar desse tipo de produto que não encaixa na caixinha é o Duna, do Frank Herbert. Duna é uma ficção científica clássica, né, e que, se você observar com cuidado, sequer ficção científica é. Né? Tem muito elemento de fantasia, tem muito elemento de crítica social, né? Tem muito elemento de religião, né, no Duna. Então, sempre que a gente põe um rótulo numa obra ampla, né, que não se pretende a ser um pastiche, não pretende ser uma caricatura, a gente acho que reduz a obra. Né? Mas, de forma geral, o Asimov ficou conhecido como o cara que começou a mudar a interpretação negativa do que era a Space Opera. Tanto é que depois dele, como você mesmo falou, surgiram assim diversas outras obras
sejam do cinema, sejam outros escritos, e, claro, sua influência se estende até hoje. E acho que é por isso que é interessante a gente pensar um pouquinho sobre o resgate dessas obras, essas obras, digamos assim, clássicas desse período, onde nós podemos repensar através delas algumas questões que nós vivemos até hoje e que a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente. E especificamente sobre o começo do plot da série, eu poderia resumir em poucas palavras no seguinte: muitos e muitos séculos no futuro, numa época em que a humanidade desconhece a sua origem na Terra, Harry Seldon, um psicohistoriador, é chamado a depor no planeta Trantor, o coração do Império Galáctico. Seldon dizia que em breve a civilização humana como conhecida já não mais existiria, pois o governo iria cair e o universo entrar numa cena de barbárie durante 30 mil anos. Para impedir que essa barbárie durasse tanto tempo, ele propunha que fosse construído um refúgio no planeta Terminus, uma extremidade da galáxia, e que lá todo o conhecimento da humanidade ficasse resguardado pelos enciclopedistas, que teriam de criar a Enciclopédia Galáctica. A partir de Terminus, ou a Fundação, o Império poderia ressurgir. Para entender o que pretendia Harry Seldon com a construção da Fundação, é necessário conhecer a psicohistória. E a minha pergunta é: o que vem a ser a psicohistória? Eu acho que, basicamente, a humanidade tem 3 grandes taras. Ela tem 3 grandes sonhos desde o início da civilização. A escravidão, se livrar do trabalho físico, do trabalho manual, a imortalidade, né, e a vidência, a capacidade de prever o futuro. Boa parte das mitologias giram em torno disso, essas são as características dos deuses, inclusive, e marcadamente o Homo sapiens sapiens procura esses objetivos de um jeito ou de outro, né, desde o início. A escravidão hoje foi resolvida com tecnologia, né, desde o 19, com a Revolução Industrial, desde o primeiro motor a vapor, a gente começou a resolver o problema da mão de obra física. A gente conseguiu se livrar. A gente agora escraviza o robô. Né? Inclusive o próprio Asimov vai tratar muito bem nesse tema, né, em diversas obras, quando ele fala de robótica, quando ele fala dos robôs, que os robôs vão ser os novos escravos da humanidade. Né? E as consequências disso. Outra coisa que a gente mudou é a imortalidade. Né? A gente agora dobrou a expectativa de vida desde o início do século XX. A expectativa que a gente consiga aumentar ainda mais, né, a existência individual humana. Tem todo um movimento não filosófico, mas ideológico / sociológico hoje em dia chamado transhumanismo. Né? O Kurzweil talvez seja o principal autor sobre isso, ele hoje até trabalha no Google, que fala exatamente de uma futura dispensa da humanidade da biologia. A gente transcender a biologia. Ou seja, a gente fazer o upload da nossa consciência na nuvem. Né, e a gente escaparia da morte. Então a gente avançou também nessa grande tara da humanidade, que é escapar da morte. E tem a terceira, que é a vidência. E aí eu acho que a psicohistória ela se encaixa nessa terceira. Né? Ela é, nas palavras do Harry Seldon, que é o personagem que inventa essa disciplina nos livros, ela é a ideia de que uma população grande, numa população grande você seria capaz de prever não o comportamento individual, mas o comportamento geral do grupo. Ela seria uma combinação de história com sociologia e estatística. O que é um grande número, uma população muito grande, onde seria capaz de ser aplicada essa psicohistória? O Seldon, no livro, fala que a população humana, né, no Império, que na época que ele está escrevendo, é um número de 1 quintilhão de pessoas. Então a gente tem, em ordem de grandeza, a gente tem bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Então tem gente pra caceta, espalhada pela galáxia. Então é exatamente esse volume de pessoas
que tornaria possível você ser capaz de prever, com uma metodologia quantitativa, o que aconteceria com a cultura, com a ciência, com as artes e com a civilização como um todo. Né? A ideia, então, é fazer uma coisa que ninguém nunca conseguiu, né? Que história é claramente incapaz de fazer, ela não sequer se propõe a isso, né? Embora muita gente acredite que história possa fazer isso. Né? Vou aprender com o passado para saber reagir ao futuro. Bobagem. Bobagem. Você não consegue fazer isso, a história não se propõe a isso. Mas as disciplinas tentam fazer isso. Né? Relações internacionais tenta, falha miseravelmente. Ciências políticas tentam, falham miseravelmente. Está aí a velha frase que ninguém previu o fim da União Soviética, por exemplo, né? O fim da Guerra Fria. Economia tenta muito, também falha em grande parte. Não vou falar que falha miseravelmente, mas falha em grande parte. Então eu acho que a psicohistória foi uma brincadeira do Asimov de tentar fazer ciências humanas úteis, que servisse para alguma coisa. Afinal, ele era doutor em química, ele vem de exatas, né? Ele vem de hard science. Né? Então ele queria imaginar uma capacidade das ciências humanas de serem melhores do que elas de fato são e podem ser. Então ele cria essa psicohistória com essa brincadeira. Né? Ele, em várias entrevistas, ele comenta sobre isso. A ideia bem da psicohistória é interessante. Ele lembra que é igual à teoria cinética dos gases. Você não prevê onde está cada molécula, né, cada átomo de um gás. Né? Mas você, pelo conjunto, você consegue prever o comportamento de uma massa de gás. É a mesma coisa a psicohistória. Ela não vê um indivíduo, mas consegue ver um grande volume de indivíduos para onde ele vai, né, com qual comportamento. O interessante da psicohistória é que quando Asimov começa a escrever sobre isso lá na década de 50, já faz muito tempo. Né, e muita coisa em epistemologia e em ciência andou. E tem muita coisa muito próxima o que a psicohistória se propunha na época dela. Né? O que a gente tem de teoria do caos na matemática, né, onde surge hoje, é basicamente o grande problema que a psicohistória tenta resolver. Como é que, dada infinitas variáveis, você consegue chegar a uma previsibilidade mínima de um resultado. Né? A teoria do caos ela se dedica a resolver isso matematicamente. Né? Fractais é um exemplo disso. O próprio Asimov, já na década de 90, conversando sobre os livros dele da Fundação, ele declara a psicohistória como um tipo de teoria do caos com fractais. O fractal é aquela figura geométrica, né, onde uma parte, o todo está contido numa parte, e se você ampliar a parte, ela vira o todo. Né, tipo uma espiral conceitual que dá, quando você visualiza graficamente, dá animações muito boas, né, muito psicodélicas, mas é matemática pura da complexidade. Né. E hoje eu acho que a gente está tendo algo muito próximo dessa fantasia da psicohistória com TI. É isso que a TI está se dedicando a fazer hoje quando ela usa Big Data, né, grandes volumes de informação, e tenta fazer um data mining, ela tenta trabalhar esses grandes volumes de informação para tentar fazer não só análises, mas também previsões. É isso que a psicohistória fazia. Quando você aplica hoje ferramentas de inteligência artificial, como Deep Learning, com bases de dados gigantescas de Big Data, você tem algo muito parecido com o que a promessa da psicohistória tinha. E esse é um tema em debate em TI hoje. Se a gente pode chegar a um nível confiável de previsibilidade dando esses instrumentos de processamento de dados que a gente tem hoje. Né? O que o Seldon vai fazer nos livros é algo muito semelhante. Ele vai usar processamento de dados, né? Ele vai usar data crunch, ele vai mastigar número, vai mastigar estatística para, a partir de uma base histórico e social, prever o futuro. Isso a gente está tentando fazer agora. Né? Essa ideia de que a gente ainda pode prever o futuro. Volta esse sonho da humanidade hoje, né? da previsão do futuro,
através de agora uma ferramenta de exatas, né, de processamento de dados puro. E aqui, pensando um pouquinho sobre a época em que foi escrito a obra, começou lá na década de 40 e 42 e terminou em 53, quando Asimov lançou o primeiro livro, A Fundação, e o enredo da série trata de alguns temas caros para o período pós-guerra, como, por exemplo, o preconceito contra as minorias, e também sobre como evitar o fim da civilização. Eu queria te perguntar como que isso pode ser evidenciado nos livros e também quais outros elementos políticos nós podemos ver serem desenvolvidos. O legal da gente, como pesquisador, como acadêmico, de pegar uma obra de literatura, ou qualquer obra cultural, coisa que o Diogo já falou no último episódio do nosso podcast, né, que é fazer história cultural. Né, a gente pegar uma obra como evidência da sua época, né, quais elementos, quais discursos tem nela, né, declarados ou velados, né, óbvios ou escondidos, que marcam a época que ela é produzida. A gente dá para fazer isso muito bem com a fundação do Asimov. Né. O Asimov ele era autodeclarado diversas vezes, quase militante, iluminista, humanista, ateu. Na vasta produção, né, dos contos, livros, de tudo que ele escreveu, você identifica esses traços formacionais dele. Então ele tem uma postura, ele parte desse pressuposto para as análises dele. Né. Ajuda muito também a formação pessoal dele, né, a origem judaica dele, ele ter visto o que foi o Holocausto, né, inclusive engajado no esforço de guerra americano. Né, ele também denuncia repetidas vezes o papel dos negros nos Estados Unidos, né, antes do Civil Rights, inclusive. Né, ele sempre se dedicou, como humanista, né, a denunciar esse tipo de preconceito. E ele viu o preconceito com um olhar muito particular. Né. Repetidas vezes o Asimov fala que é uma das principais características humanas, ela está presente em toda a sociedade. Né, e era um mal universal. Né, era um mal dado da nossa condição humana. Então, não importava qual sociedade você estava incluído, o preconceito é sempre algo a ser denunciado e superado. Acho que dá para ver isso muito na Fundação. Essa chave de entendimento de subtexto fica visível na Fundação em diversas horas. Ele denuncia, vou citar aqui rapidamente, a população em Trantor, né, o planeta inicial, existe uma luta de classes, né, existe uma divisão de classes muito clara, né, e de forma alguma essa sociedade é pacífica. Né, existe um mal original no Império, que é essa divisão vertical de classes. Né, existe também o preconceito dos trantorenses, nos habitantes de Trantor, contra quem não é de Trantor, né, contra quem não é da sede do Império. Depois, quando ele faz a Fundação e a Fundação vai para o planeta Terminus, volta de novo o preconceito, com outra roupagem. Agora são os pesquisadores, né, os enciclopedistas que estão em Terminus, que desconsideram, tratam como inferiores os outros membros da Federação, quem está fora de Terminus. É a velha síndrome acadêmica da Torre de Marfim. Né, eles estão isolados no planeta Terminus para compilar o conhecimento humano para preservar a civilização. Né, então, todos os outros que não estão ali são inferiores. Asimov, quando descreve isso, ele denuncia, ele não compactua com isso. Até o final que tem, sem spoiler, mas as consequências desse pensamento são mostradas de forma muito clara na obra. E por aí vai, não vou ficar aqui elencando cada preconceito que Asimov coloca na Fundação. Mas o tema preconceito é muito presente. Né? E aí, é claro, isso está ligado ao período histórico dele. Né? Da perseguição aos judeus, da condição dos afro-americanos nos Estados Unidos, né? E da percepção que preconceito é algo universal à humanidade. Né? A denúncia disso.
Outro tema que eu acho que é muito forte, um subtexto muito forte na Fundação, é o tema de como preservar a civilização, como você colocou. E aí eu acho que quando o Asimov escreve isso, e é muito claro também, ele está citando diretamente um historiador do século XVIII, um historiador inglês do século XVIII, que é o Edward Gibbon, que escreve Declínio e Queda do Império Romano. O Gibbon, no século XVIII, ele faz a grande pergunta do que houve para o pujante Império Romano resultar na Idade das Trevas medieval. São termos que a gente não usa mais, não é um entendimento que a gente tem mais hoje na historiografia. A gente não acha que a Idade Média hoje foi a Idade das Trevas. Muito pelo contrário, a gente vê muito mais continuidade no Império Romano do que exatamente uma quebra e descontinuidade civilizacional, um período de trevas, como se imaginava no século XVIII, quando Gibbon escreve. Mas a ideia do Gibbon é como evitar que isso aconteça de novo. A civilização pode ser destruída. Como é que você evita isso? Então, quando Asimov pensa a Fundação, ele acaba de passar por um trauma considerável na civilização, que é a Segunda Guerra Mundial, que foi uma ameaça civilizacional à humanidade. E ele escreve isso em meio a outra ameaça civilizacional, que é uma guerra atômica. Se acontece uma guerra nuclear, talvez não acabe a espécie humana. O Homo sapiens sapiens pode sobreviver nos polos, por exemplo, em algum ambiente que não caia nada. Mas a civilização certamente ela se extinguiria. E não importa como você define civilização. Qualquer ideia que você tenha de civilização, sem muito detalhe de acadêmico, se encerraria. Então a ideia é como é que você preserva isso. Esse é um papo que, embora seja da década de 40, década de 50 da Guerra Fria, eu acho que ressoa muito bem hoje na nossa realidade. De novo, a gente se debruça sobre a questão do problema do fim da civilização. Seja pelo aquecimento global, pelo problema climático, seja por uma pandemia, como a que a gente está vivendo, seja por asteroide, que pode bater a qualquer momento. A gente vê de novo a fantasia de um grande cataclisma que encerraria a civilização. Zumbi, alienígena. E aí, como é que a gente faz para preservar? Esse é um tema que perpassa a cultura popular hoje. No jogo Last of Us, na série The Walking Dead. Como é que você faz para preservar um núcleo de civilização para o futuro? É essa a ideia da Fundação. Então eu acho que o subtexto principal da obra, que é essa, como é que a gente preserva a nossa cultura, no caso de dar ruim, no caso de você ter um cataclismo, dialoga muito com a nossa época. Então, nesse sentido, não é surpresa a obra ser atual. Ela está sendo relançada, revisitada, ela vai ser adaptada agora para a TV, pela Apple TV, porque a ideia ainda ressoa com a gente. Essa é a prova de que, inclusive, a obra tem uma qualidade considerável. Ela não ficou presa à época de produção dela, lá pela metade do século XX. Ela já está avançando no século XXI, porque as questões que perpassam a obra ainda ecoam na gente hoje. A gente falou um pouquinho mais cedo ali que a obra de Asimov ela não pode ser pensada num nicho, digamos assim. Então não dá pra falar que é justamente apenas uma obra de ficção científica. Mas, pensando nela como uma obra de fantasia, ficção científica e afins,
é interessante a gente pensar sobre esse gênero, que é a partir da realidade do sujeito que acontecem suas criações, seja um livro, um filme ou qualquer outra produção cultural. E uma discussão que a gente pode trazer aqui para pensar as obras do Asimov é o conceito de modernidade. E o que é modernidade? O que a gente pode entender enquanto a modernidade que Asimov escreve, transpassa para suas obras e que a gente consegue ver até nos nossos dias? Modernidade é um grande conceito, né? Uma daquelas palavras que são muito fortes, que podem dizer muitas coisas. E que cada autor, cada acadêmico vai tentar definir suas especificidades de um modo. Então, acho que muito mais do que citar um autor ou outro autor e dar uma definição formal, detalhada, eu acho mais interessante a gente pegar a ideia geral de modernidade. A modernidade é mudança. A modernidade, por mais que você defina de diversas maneiras, um elemento que permanece em todas as definições é a dinâmica cada vez maior de mudança. Então, isso é novo na humanidade. Qual era o normal da humanidade? A tradição. Você nasceu, você vai viver como seus pais viveram, você vai morrer como seus pais morreram, né, no mesmo lugar, né, sem ver nenhuma mudança expressiva, seja social, científica, política, econômica. As coisas são. Isso começa a ser claramente erodido já no século XVI, né, e a data, o processo em si de superação desse mundo estático, você pode marcar de diversas formas. Mas o que é claro, por exemplo, é que no século XIX isso explodiu. E ainda está presente hoje. Então o que é, nesse sentido, ser moderno? Ser moderno é você não conseguir explicar para sua avó no que você trabalha. Então você veja, você pode pegar uma profissão que não existia há 5 anos atrás. Né? Você é social media specialist. Você vai cuidar, você não está em relações... você não está em ramo nenhum, na verdade. Né? Foi uma atividade que existe hoje, que não existia há 5 anos atrás. Como é que você explica isso para quem trabalhou numa fábrica a vida toda e tem, sei lá, 80 anos? Não dá. É isso que é modernidade. Né? Quando você hoje tem o privilégio de ter 20 anos, 21, quantos anos você tem, Laurence? Então, quando você tem o privilégio de ter 21 anos, você já sabe que é imprevisível aonde você vai estar daqui a 15 anos. Né? Eu tenho certeza que o avô do Lawrence, quando tinha 21 anos, já fazia o que ele imaginava que faria a vida toda. Ele já estava, digamos, estabilizado. Né? Já estava num caminho. Hoje é impossível ver um caminho. É isso que é modernidade. E, claro, cada autor vai tratar de uma maneira diferente. Mas é essa superação do tradicional. Essa impossibilidade da tradição. É o mundo que a gente tem hoje. A cada 5 anos muda a língua, muda a moda, mas também muda a tecnologia, muda a profissão, muda a forma de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Você imagina, hoje você tem Pix e Bitcoin. Volta 10 anos. Quando o Lawrence tinha 15 anos, né, já era inexplicável. É esse ritmo alucinado e cada vez mais rápido de mudança que é a modernidade. Quando eu tinha 15 anos, o tipo mais rápido de transferência que existia é quando você ia com o seu dinheiro no banco para depositar na conta, porque diferente disso era tudo muito caro. Mas realmente, esse tipo de mudança de imprevisibilidade dá para se ver muito bem na profissão de professor. A gente, enquanto formado em História, eu em licenciatura, ficamos assim muito abismados com o que nós começamos a ver a partir do ano passado,
com um ensino emergencial remoto, por conta de uma pandemia e tudo mais, e quanto isso mudou e está mudando e está afetando a realidade do ensino no Brasil. Não só no Brasil, mas especialmente aqui, onde a gente está com o negócio totalmente descontrolado, perdemos o nosso motorista e o ônibus está indo para casa do caixa-prego. Então, essa previsibilidade do que seria o futuro que dá para se pensar muito nesse conceito de modernidade. Só que essa modernidade, ela tenta... Ela é diferente na fundação. Porque... bem, nós temos aqui a psicohistória. E aonde é que essa modernidade ela pode ser vista na fundação, né? Já que existe a psicohistória e ela atua nos ramos e caminhos da fundação, mas e onde é que a modernidade consegue ser vista nisso? A modernidade é aquilo que a fundação é construída para deter. A fundação ela é um projeto conservador. Ela quer deter a mudança. Ah, mas a mudança é a destruição da civilização. Exatamente. Ninguém disse que mudança é algo inerentemente positivo. Mudança é mudança, né? Sem atribuição de valor. Então, nesse sentido, o que o céu não prevê com grande preocupação é o fim da civilização galáctica que ele tinha, com 30 mil anos de caos. O que causa esses 30 mil anos de caos? Simples, modernidade. São as mudanças. Então o que ele quer fazer? Ele quer interromper, ou pelo menos guiar essas mudanças para que elas não sejam corrosivas, como ele coloca. Tá? Então, veja, como é que é difícil você atribuir valor às coisas, né? Valor moral às coisas só pelo nome. Então, a fundação é conservadora. Conservador é bom no contexto do livro. A mudança é algo negativo, né? Deletério, ela destrói no livro do Asimov. E enquanto a gente, na vida comum, a gente trata a mudança como sempre algo positivo. Né? Inclusive, uma das marcas da modernidade é isso. A mudança é um bem em si, né? A modernidade é um bem em si. Né? E não é exatamente assim. Eu só queria aproveitar para sublinhar uma coisa. A gente está falando aqui da modernidade, A modernidade não é simplesmente o avanço tecnológico, muito pelo contrário. Né? Ela tem uma base tecnológica, sim, mas o principal elemento da modernidade é a desestruturação da vida. Né? Então, voltando aqui ao jovem Lawrence com 15 anos. O Lawrence com 15 anos nunca podia imaginar Tinder. Não é? Já falamos aqui do Pix, né, e tal. São elementos que podem ser criados pela tecnologia, mas são muito mais importantes que a tecnologia em si, porque são disruptivos na vida social, política. Né? Mas a gente vive num contexto histórico muito claro, né, pelo menos desde a eleição do Trump, desde a eleição do Bolsonaro em 2018, do papel fundamental das mídias sociais na vida política. Né? Então, a modernidade não é só tecnologia cada vez mais rápida. Né? Ela é uma destruição criativa, né, em termos nietzschianos, né? Mas ela é uma destruição generalizada da vida humana. Ela é uma impossibilidade conceitual de você ter tradição. Porque tudo está mudando em ritmo cada vez mais rápido. Tá? No mundo do Seldon, né, nos livros da Fundação do Asimov, é essa mudança que vai acabar, no final, tendo como consequência última a destruição da civilização. Então, por isso, estou dizendo que a Fundação em si, que é criada para preservar a civilização galáctica humana, ela é conservadora, ela é uma tarefa, né, uma ideia conservadora num mar de mudanças caóticas.
E nos encaminhando para o final do nosso programa, eu queria te perguntar uma última coisa. Isaac Asimov criou a psicohistória como uma maneira de prever os acontecimentos e planejar um futuro para a humanidade. Por que ainda não houve uma criação matemática, psicológica e histórica que pudesse analisar, entender e planejar também os rumos da sociedade humana? Claro, você falou um pouquinho mais acima pra gente sobre o que existe hoje em dia das criações, mas por que isso ainda não existiu? O que falta? Qual que é o pontinho que falta ali? Qual que é o elemento-chave que não foi descoberto para que a gente consiga entender e prever o futuro? O Asimov escreve do ponto de partida que ele é humanista, iluminista, a gente conversou sobre isso aqui. Ele está, inclusive, incluído num período histórico muito específico de proeminência da ciência hardcore, da ciência prática, da ciência exata, né? Químico que era. Ou seja, parte da formação fundamental do Asimov como pessoa e como acadêmico é que nós somos racionais, que a humanidade é essencialmente racional. Essa racionalidade que leva à predicabilidade, se não do indivíduo, do grupo, do 1 quintilhão de humanos do futuro. Quando ele escreve isso, ainda faz sentido. Na década de 40, na década de 50, isso faz sentido. Essa é uma fantasia que a gente abandonou. Nós não somos racionais. Basta ver nosso comportamento diário como pessoa, nosso comportamento coletivo, né, como pequena comunidade, e o nosso comportamento global como espécie. A gente pode ter a capacidade de racionalidade. Né? A gente tem o ferramental da razão. O que não quer dizer que nós somos racionais. Né? E aí a gente pode voltar até Kant para discutir isso de uma maneira mais complexa. Mas, de forma geral, a humanidade não ser racional, em essência, né, ela poder exercer a racionalidade, mas ela não ser racional, impede uma criação de uma ferramenta como a psicohistória. Né? Essa é uma ideia fechada, né, em psicologia comportamental, né, em sociologia, né, em diversas áreas a gente tem elementos para aferir essa irracionalidade fundamental humana. Nós não somos um ser iluminado, né, de luz, uma criação especial de Deus, como os iluministas pensavam. Né? A gente tem uma origem animal muito definida, né, dos grandes primatas, etc, etc, etc. E a gente, no final, é bicho. A nossa anatomia cerebral remete a isso. A gente tem um cérebro reptiliano, né, e por aí vai. Então a gente tem a capacidade para a razão. Mas nós não somos racionais o tempo todo. Nós não somos criaturas racionais. Tá? Uma excelente discussão sobre isso de um filósofo chamado Justin Smith, que ano passado não, 2019, ele fez um livro chamado Irracionalidade, né? A história obscura da razão. Ele vai argumentar isso. Né? Isso tem implicações profundas para a humanidade. Né? Não é só a gente perder essa ferramenta fictícia de previsão do futuro, que é a psicohistória. Né? Isso estraga outras coisas, como, por exemplo, o liberalismo. Né? A peça fundamental do pensamento liberal é que o indivíduo exerce escolhas racionais. Na política também. Né? O que a gente tem de comportamento democrático, o que sedimenta a nossa sociedade, uma das bases da sociedade democrática, é exatamente a racionalidade humana. Né? Se você voltar até os Federalist Papers, se você voltar até a gênese dos Estados Unidos, a ideia fundamental é que nós somos criaturas que usamos a razão. Né? E isso está sob intensa crítica hoje. Né? Então o sonho do Asimov, de homem de exata, de fazer as ciências humanas serem úteis prevendo o futuro, é impossibilitado porque a gente é um pouco mais complexo do que o pessoal de exatas acredita. Né? A gente é caótico, a gente é irracional, sim. Né? E de vez em quando a gente usa o ferramental racional, muito de vez em quando.
né? Isso impossibilita você fazer uma psicohistória. Então o que falta para a gente é ser bom como o Asimov imaginava, né? Ser racional o suficiente para que fosse aplicado a psicohistória. E como diria um grande amigo meu, o ser humano é o pior tipo de gente. Por fim, eu queria deixar esse espaço aqui em aberto para te fazer indicações de leitura, filmes, séries, qualquer coisa. O espaço aqui é seu. Eu acho, isso é uma cagação de regra imensa. Vocês têm que ver isso, têm que ler aquilo. A gente acabou de passar por um grande debate no Twitter, né, sobre a validade da literatura clássica para o jovem. Né? Foi uma grande discussão de coisa de semanas atrás, se é válido ou não, vocês conheceram os clássicos e tal. Eu não acho legal fazer esse tipo de listinha. Não. O que eu posso fazer, eu acho interessante, se você leu a Fundação, pelo menos os 3 volumes iniciais, né, a trilogia inicial da Fundação. É um pouco confuso falar da Fundação, né? O Asimov fez uma trilogia, depois ele voltou e fez 2 prequels, depois ele voltou e fez 2 sequels. Né? Tipo assim, Star Wars. Né? Primeiro vai, depois vem, depois vai de novo, e quem não está por dentro se perde. Mas essa é a graça. Né? Inclusive, uma das coisas legais que o Asimov fez escrevendo esses livros, esses 7 livros da Fundação, é que ele fez um mundo coeso. Ele juntou todas as outras histórias dele, todos os outros livros dele, e falou que estava todo mundo no mesmo universo fictício. Então você vê o que a Marvel fez no Marvel Cinematic Universe, o Asimov já tinha feito na literatura de ficção científica dele, já naquela época. Então até aí o cara era uma sumidade. Mas então, se você gostou da Fundação, e é um livro incrível, leia pelo menos o resto do Asimov. Ele tem diversos livros sobre robôs em específico. Ele vai brincar com leis, ele vai brincar com situações. Ele tem uma obra imensa de contos, né, que, pelo que eu estou entendendo, agora vai se começar a publicar direito no Brasil. O Asimov sempre foi um autor muito pouco publicado no Brasil, né, e talvez agora a gente esteja um momento de inflexão onde ele apareça. E ele é um dos grandes autores de literatura do século XX. Você pode ver pela biografia do cara a quantidade de prêmios que ele ganhou. Né? Não é só o Hugo, Nebula, vários. Né? Então leia do Asimov, e o Asimov mesmo ele vai te abrir para outras coisas. Né? Aí se você gostar de ficção científica, você passa, em vez da Space Opera, né, da Fundação, se você quiser uma ficção científica mais hardcore, como são, por exemplo, o Eu, Robô, os contos do Eu, Robô. Você pode ler o Frank Herbert com Duna, né? Cai no Arthur C. Clarke, né? Lendo não só 2001, mas tudo. São autores que estão falando de questões, eles usam a ficção científica, e isso é muito característico desse gênero de literatura. Eles usam a ficção científica para tratar de temas que são caros à humanidade. E questões que muitas vezes escapam da época de produção delas. Né? Você pega um episódio de Star Trek, na verdade ela trata de questões filosóficas sobre o que é ser humano. Questões que ainda nos interessam. Né? Você pega qualquer obra de ficção científica, você consegue fazer essa transposição. E é uma excelente maneira de você afiar a sua percepção do que está acontecendo agora, sobre nós mesmos. Né? A própria Fundação, na ideia de falência civilizacional, traz uma questão que está sob intenso escrutínio acadêmico, né, sob intensa pesquisa, não só de história, mas de ciência política, de relações internacionais, que é até quando uma sociedade aguenta. Né? A questão de colapso societal. Não civilizacional, mas a sociedade mesmo.
E parece, pelo que a gente vem pesquisando, pelo que vem sendo publicado, que o ponto de ruptura é muito menor do que a gente imaginava. A gente aguenta muita porrada antes de acabar. Então você pega, por exemplo, Mad Max. Pelo menos o Mad Max original. O grande hecatombe foi a perda da gasolina. Acabou a gasolina, acabou a civilização. Uma obra da década de 70. No final da década de 70 e início da década de 80. Hoje, se acabasse a gasolina, já não seria tanto impacto. Causaria um impacto? Sem dúvida, ninguém está negando isso, mas não seria o fim da civilização humana. Né? O que seria então o fim da civilização humana? Até quando a gente tem a capacidade de aguentar impacto? Que é um tema que dialoga com a Fundação. Então eu me identifico muito com, em vez de fazer lista, recomendar perseverança. Você gostou do autor? Então procura mais do autor. Se você gostou das Asimov, você tem mais de 500 obras para ler. Então você já tem trabalho para mais de década, né, de leitura. E a partir dali você mesmo vai identificar qual gênero você gosta mais, qual caminho você gosta mais. Chama a atenção de que o Asimov, como um autor profícuo que era, escreveu pra caceta, ele tem muita adaptação. Né? Tem série, tem referência, né? Tem cópia descarada de obra dele, tem adaptação, tem filme, né? Tem filme bom e filme ruim de adaptação dele. Tem o Bicentennial Man com Robin Williams, que é razoável, tem o iRobot com Will Smith, que talvez seja um bom filme, mas não tem nada a ver com a obra original. Então, só se você ficar no Asimov já abre um mundo para você, em cinema, em série, em outros livros. É importante a gente absorver cultura. Né? Eu acho que isso é o legal. O Asimov abre portas. Professor, muito obrigado de verdade por estar aqui a madrugada dentro gravando comigo para produzir esse episódio. É uma conversa extremamente que rendeu muita coisa, realmente. Rendeu um episódio excelente. Eu quero te agradecer pela participação, pelos apontamentos, pelas explicações, pelas recomendações. E realmente, quase 500 obras ou mais de 500 obras é realmente tempo pra caramba e coisa bastante pra ler. Valeu, Wallace. Eu agradeço muitíssimo o convite, a possibilidade de a gente voltar a se encontrar depois da orientação. Você falou para todo mundo, você foi me orientando. Brilhante orientando. Né? Gostei muito do projeto do podcast. É um prazer colaborar com o podcast e falar de um tema que lida com história, mas não é história, e a gente brinca, fala bobagem, e é uma conversa muito proveitosa. Né? Então, obrigado pela chance de falar com todo mundo, seus ouvintes, com você, e de ainda fazer as recomendações de continuarem a lerem Asimov. Obrigado. E se você gostou do programa de hoje, não deixe de fazer o seu comentário na publicação desse podcast, também compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Segue a gente lá no @humanascult no Instagram, Facebook e Twitter. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.